Bom dia, caríssimos alunos de filosofia do terceiro ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando o nosso conteúdo programático de filosofia dos terceiros anos na nossa escola técnica. E o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo bastante importante, como todos os outros. Mas esse conteúdo é importante não apenas para nós recebermos ou recebê-lo como um conteúdo da escola que a gente deve aprender ou apreender. Mas esse conteúdo é importante, acima de tudo, para que nós possamos ter uma compreensão de como as ideias são introjetadas, introduzidas na mente da população de uma sociedade por meio de várias entidades ou várias instituições. E essa introdução de pensamento na mente das pessoas, na maioria das vezes, ou quase sempre, ela é dirigida e patrocinada por um determinado governo. Então, nós queremos falar sobre o assunto, né, do nosso cotidiano, a mídia e a alienação. Isso é um conceito muito importante em filosofia. Qual é o papel da mídia, dos meios de comunicação ou de organizações sociais como a escola, como a cultura de forma geral, como a religião, como esses órgãos, eles trabalham com o objetivo de inserir na mente da população o pensamento da camada dirigente de um país ou de um povo, né? Então, cotidiano, a mídia e a alienação. Isso é muito importante, viu? Como eu disse, importante não apenas para o conteúdo, mas principalmente para a nossa vivência enquanto cidadãos de um Estado de Direito, né? Uma das coisas importantes da vida é nós estarmos sóbrios em todos os sentidos. Nós podemos perder a nossa sobriedade a partir de várias coisas. Só a nível de exemplo, uma pessoa embriagada, ela perde a noção de espaço, de tempo, não sabe onde está direito, perde a noção da realidade por um determinado tempo e ela deixa de ser sóbria, ela perde os sentidos, a razão dela não funciona. Aí nós podemos dizer que essa pessoa, ela momentaneamente está alienada, ela não está capacitada por conta da embriaguez de exercer ou desenvolver a sua razão, o seu pensamento lógico. Então a embriaguez aliena um indivíduo, né, no sentido físico, no seu sentido intelectual, pelo menos momentaneamente. Como também qualquer outro tipo de drogas. As drogas têm essa capacidade de obscurecer o nosso pensamento ou de inutilizar o nosso raciocínio, a capacidade de nós pensarmos e refletirmos, né? Mas não apenas as drogas têm esse sentido de nos alienar. Também os meios de comunicação e algumas instituições sociais também exercem esse mesmo papel de alienar o cidadão, de alienar a população de um determinado país. E o que seria alienação? O que seria uma pessoa alienada, né?
A palavra alienação, ela é uma palavra polissêmica. Ela tem vários significados e sentidos. Nós podemos encontrar um sentido da palavra alienação na literatura jurídica. Na literatura jurídica, alienação é quando um bem é tirado de você, ou por conta própria, né, ou alguém tira esse bem seu. Isso é alienação, né? No sentido psicológico, a palavra alienação também é utilizada. É quando o indivíduo perde as suas faculdades mentais. Usando a linguagem popular, a pessoa fica louca. A pessoa não tem condições de raciocinar. A pessoa perde o senso, perde a razão. A pessoa vive como uma pessoa que não tem juízo, perdeu o juízo, perdeu a sua autonomia de pensar e de se conduzir. Então a pessoa assim, psicologicamente também, isso é um tipo de alienação para a psicologia. Porém, em filosofia, o sentido de filosofia de alienação mais utilizado é a alienação segundo Karl Marx, né? Aí, num primeiro sentido, a alienação se dá durante o trabalho, durante a produção, o sistema produtivo de uma fábrica. E o que seria a alienação do ponto de vista marxista? Isso é importante vocês anotarem, viu? No marxismo, a alienação é quando o trabalhador ele perde ou é retirado dele o controle total da produção, né? E o que seria isso? Na época do período do artesanato, um período muito anterior ao fabril, à industrialização, no período do artesanato, um artesão ele produzia um determinado produto na sua totalidade. Exemplo, um sapateiro, ele fazia o sapato do início, desde a aquisição da matéria-prima, né, do couro, até o desenho dos moldes, o corte, né, do material, a colagem ou a costura e a venda e o recebimento do dinheiro. Então, todo o processo produtivo, na época do artesanato, era feito pelo artesão. Mas no capitalismo, no capitalismo industrial, o trabalhador ele vai para a fábrica e ele não irá fazer um sapato sozinho, todinho, do início ao fim do processo. Ele apenas vai fazer parte do processo da produção de um sapato. Por exemplo, um trabalhador ficará responsável só por fazer o molde do sapato. Outro terá o trabalho de cortar esse molde. Outro terá o papel de colar. Outro de costurar. Outro de encaixar. E outro de vender. E outro de receber o dinheiro. Então, ou seja, aquela atividade total do trabalhador na época do artesanato é retirado dele. Ele passa a ser agora apenas a executar uma parte da tarefa do processo produtivo. Então Marx vai chamar isso de alienação, ok? Isso é um conceito bastante importante, interessante em filosofia. Então, esse termo alienação, ele também vai significar quando um trabalhador, quando um cidadão, ele se torna incapaz de fazer uma análise correta do que acontece na sociedade. Ele perde as informações e ele não raciocina corretamente sobre como você fazer uma análise crítica da política, da economia de um país, da estruturação social, ou seja, ele é incapaz de fazer uma leitura da sociedade, né?
ele perde essa capacidade. E a pergunta é, por que ele perde essa capacidade de fazer uma análise racional e lógica da sociedade, né? Geralmente não é culpa dele, porque o governo, o grupo político que governa um país, ele vai usar os meios de comunicação, vai usar a mídia para impedir que esse cidadão pense livremente, pense o que ele queira. O governo ou o grupo político que está no poder, ele vai fazer de tudo para controlar o pensamento de todos os cidadãos. E como é que isso acontece? Isso acontece de várias maneiras. Uma das formas, primeiro, é impedir que esse trabalhador, que esse cidadão tenha tempo para pensar e refletir sobre política, sobre a organização social. E como é que se impede isso? Uma das formas de impedir o cidadão ou o trabalhador de pensar criticamente é fazer com que ele trabalhe muito. Trabalhe horas e horas a fio, buscando um salário pequeno e baixo para sobreviver. E enquanto esse trabalhador trabalha, se mata, dá o sangue para ganhar um salário, para não morrer de fome, ele não tem tempo para pensar. Ele não tem tempo para raciocinar, para refletir sobre política, sobre nada, a não ser em trabalhar e trazer o alimento para dentro de casa. Então, por isso que há uma hipervalorização do trabalho nas sociedades capitalistas. O homem nasce para o trabalho, né? São os slogans, né? O trabalho é uma bênção, é digno é o trabalhador do seu salário. Termos como esses, né? Sem trabalho, o homem não tem dignidade. Então existe uma hipervalorização do trabalho, que o trabalho é importante, mas quando ele é hipervalorizado, é justamente para tirar a atenção desse trabalhador e do cidadão do que acontece no ambiente político, no ambiente da política, né? Então, manter o trabalhador ocupado, muito ocupado, é um meio de alienar esse trabalhador, de afastá-lo de pensar, de raciocinar sobre o que acontece à sua volta, ok? E outra forma, né, que nós vamos ver é que os grupos que estão no poder político de um país, de uma nação, eles vão procurar dominar, controlar os meios de comunicação desse país. Por quê? Porque dominando os meios de comunicação irão noticiar fatos ou transmitir o conhecimento que essa elite política quer e deseja. E fazendo isso, disseminando conhecimentos, informações e opiniões favoráveis a esse governo, a esse grupo que está no poder, então eles vão conscientizando a mente dos cidadãos, para que eles achem que esse governo sempre é bom, esse governo sempre faz o bem para as pessoas, e o cidadão é impedido de ver por meio da manipulação dos meios de comunicação, é impedido de ver a realidade dos bastidores da política, né? Então, o uso dos meios de informação. Por isso que os governos, os grupos políticos que estão no poder, eles procuram de todo jeito trazer a mídia para o seu lado. Fazendo o quê? Injetando dinheiro nessas empresas, em televisões, em rádios, em sites de grande, né, procura, de grande busca, financiando para que eles passem propaganda do governo, e assim todo mês eles têm dinheiro sempre para mostrar coisas boas do governo. E a população tem aquele, que governo bom, que governo legal, né? E o povo não se movimenta ou se mobiliza contra esse governo. Então a mídia e a alienação é um tema muito importante para estar por conta disso, né? E não apenas a mídia,
os grupos de publicidade, como televisão, rádio, jornais, não apenas, mas também até a própria escola. Ela pode ser utilizada para veicular informações favoráveis a este ou aquele governo em detrimento de outro. E assim fazer a cabeça dos estudantes, dos alunos, para que sempre tenham uma opinião favorável para o grupo político que está no poder. Então é preciso ter esse discernimento quando a gente escuta um noticiário na televisão, quando você escuta um debate no rádio, quando você lê um artigo no jornal, quando você abre a internet para se informar. Então você tem que ter sempre esse olhar crítico. E pensar e perguntar, né? Essa informação, ela está servindo para me dar subsídios intelectuais para eu fazer uma análise crítica ou apenas para me alienar, para me cegar para as coisas erradas do governo ou do grupo político que está no poder? Precisamos pensar isso. Então, os meios de informação, a escola e até a religião pode ser utilizada como um meio de alienar as pessoas para que elas não tenham esse olhar crítico em relação à própria religião e em relação ao grupo político que governa, que está no poder, ok? No livrinho dos terceiros anos, nós temos na página 87 um pequeno texto que fala sobre publicidade, aqui estão vendo? Publicidade e mídia. E esse texto é muito interessante porque mostra justamente isso que eu estou dizendo. O papel da mídia nesse processo de alienar as pessoas, né? Aí o texto na página 87 diz assim, começa dizendo assim. A gente pode acompanhar aí, e a gente vai acompanhando a leitura e expondo, né, algumas ideias centrais. Ao divulgar a qualidade do que é produzido pelo mercado e comunicar ideias, estilos de vida e convicções éticas e políticas, aí veja o que é que diz aqui, a publicidade cumpre o papel de esclarecer o consumidor sobre a qualidade dos produtos à venda, ou ainda de informar o eleitor a respeito do perfil dos candidatos que concorrem à eleição, para que seja feita uma escolha consciente. Então aqui mostra o que deveria ser o papel da mídia, dos meios de comunicação. Agora veja o que o autor agora mostra. No entanto, existem riscos. Existem riscos. Que riscos são esses? O uso indevido da publicidade e dos meios de comunicação, né? Da publicidade ou da mídia. Que seria esse uso indevido? É usar isso para que um determinado grupo se perpetue no poder, né? Então, existem riscos. Como vivemos em uma época de consumo exacerbado, as pessoas podem ser levadas a comprar muito mais do que necessitam, pressionadas por desejos artificialmente estimulados. Então isso favorece o quê? A publicidade para você comprar o que não precisa, ao sistema capitalista, ao mundo industrial, né? Mas não só isso. Ao mesmo tempo que vende um produto, a publicidade pode vender o desejo de subir na vida, o ideal da eterna juventude, o modelo de beleza e tantos outros paradigmas que orientam ideologicamente as aspirações e o comportamento das pessoas. Então vemos a mídia aqui sendo utilizada para ditar o consumo das pessoas. Agora, isso é alienação também. Quando você é convencido pela mídia a comprar algo que você não precisa, está lhe alienando. Você não está pensando, a sua ação não está sendo pensada racionalmente, e sim emocionalmente. Agora, sobre política, o papel da publicidade, veja o que diz aqui. Do ponto de vista de eleições, o marketing político pode criar uma imagem falsa do candidato para conseguir o apoio do eleitor. Então a mídia faz isso. Às vezes é um político que já foi condenado, já cometeu crimes, mas a mídia alavanca essa pessoa, né, para que se torne assim aceito pela população.
Às vezes as pessoas, a mídia, cria slogan para aumentar, fazer crescer a imagem desse político. Por exemplo, quando você chama alguém de o pai dos pobres, quando você chama alguém de o mito. Então isso são títulos, slogans que a mídia, que a publicidade faz, realiza, para alavancar a imagem dessas pessoas diante da mentalidade do seu público, que no caso são os eleitores. Temos também outros exemplos, como a experiência histórica de governos autoritários que fazem propaganda política e ideológica. Então, nas ditaduras, o uso da publicidade, dos meios de comunicação para exaltar a imagem do governante era algo comum que acontecia ainda hoje. Se você vê imagens de países autoritários, sempre vai haver grandes imagens do governante, de sua família, para que o pessoal vendo aquelas imagens, né, tenham eles como o ideal de justiça, de honestidade. E pensando assim, as pessoas querem que essas pessoas sempre permaneçam e se perpetuem ali no poder. Isso não favorece o povo, só favorece ao grupo político que está exercendo o poder naquele momento, ok? Então isso é o poder da publicidade. Tanto no que diz respeito à alienação no sentido de comprar coisas e alimentar essa indústria que vive do lucro sanguinário, como também o papel da publicidade em alienar as pessoas politicamente, né? Aí temos agora aqui, né, o que eu já mostrei a vocês, o outro tópico, a mídia. Então vamos ver o papel da mídia em divulgar ideias para alienar as pessoas. A divulgação de ideias é possível também pelos meios de comunicação em massa, como jornais, revistas, rádio, TV, internet. Na web, além da troca de mensagens entre particulares, dispomos de redes sociais, da difusão de versões online de inúmeras publicações e de páginas pessoais, que são os blogs, que expressam as tendências ideológicas de seus autores. Então, hoje essas mídias, principalmente a TV, a internet, são de grande alcance e são utilizadas por aqueles que querem ficar ou permanecer no poder para sempre, né? Existem jornalistas e repórteres investigativos que, além de relatar e comentar fatos, trazem à luz aspectos importantes para a compreensão das notícias. Então existem esses bons profissionais das mídias, né, que levantam o debate, que levantam informações sérias, né? No entanto, sempre tem, né, no entanto, um porém, né? No entanto, nenhum relato é totalmente neutro. Então, tudo que se diz na mídia não é neutro, não é uma verdade absoluta, jamais livre de qualquer crítica ou análise, não é neutro. Sempre alguém, o cara que elabora a ideia, ela veicula o artigo, a informação, ele tem um lado, ou direita, ou esquerda, ou centro, ele tem um lado. E de forma sutil, esse pessoal, os grupos que dominam a mídia, eles irão inculcar nas pessoas a ideologia a qual ele adere, a qual ele tem inclinação, né? Além disso, devido ao enorme volume de notícias divulgadas, pode-se ressaltar alguns aspectos e descartar outros como menos importantes. Embora se trate de recurso necessário, acontecimentos que deveriam ser divulgados são, às vezes, intencionalmente ocultados dos cidadãos e informações tendenciosas deformam os fatos. Então, o que está dizendo aqui? Que algumas mídias que estão vinculados a um grupo político sempre vai mostrar só informações boas daquele grupo e irá ocultar as informações ruins, as informações de corrupção, de envolvimento em coisas erradas, sempre vai ocultar, porque esse grupo, esses jornalistas que produzem, estão veiculados com o grupo dominante, né?
Então eles vão mostrar só o que interessa para aquele grupo. O que não é bom para aquele grupo se joga, se descarta, eles não querem saber. Isso é importante. A diferença, agora isso é importante, a diferença entre a informação ideológica e a não ideológica é que a primeira veicula interesses de grupos restritos. Então, o que é uma informação ideológica? É aquela informação veiculada nas mídias que só mostra o lado bom de um grupo. Só coisa boa, não mostra nada de negativo. Então você percebe por isso que é uma mídia voltada para determinado grupo que está no poder. Já a informação que não é ideológica, se é que podemos dizer que existe ideológica, é aquela que se transforma, é aquela que é dirigida, né, para, não apenas para um grupo, mas a não ideológica tem o objetivo de levar informações e discutir, debater essas informações para que o ouvinte, o leitor, ou quem está ouvindo aquele debate, tome uma posição, tome um lado. Isso é importante. Então, a diferença entre a informação ideológica e a não ideológica é que a primeira veicula interesses de um grupo restrito e, desse modo, se transforma em instrumento de poder, impedindo o pluralismo de ideias. Já a informação não ideológica é aberta à discussão e oferece espaço para o debate e a divergência de opiniões. Então, quando você vê um debate ou um noticiário onde você é impedido de comentar e debater, então essa mídia, essa publicidade, ela está vinculada ao grupo dominante, que eles querem permanecer no poder e não aceitam o pluralismo de ideias, ou seja, ideias contrárias a deles para o debate, né? Portanto, a liberdade de imprensa, veja, isso é importante, a liberdade de imprensa e o pluralismo de ideias são importantes para possibilitar o acesso a diversos veículos de informação e a comparação de interpretações. Então, a verdadeira análise crítica não é aquela que você defende um ponto de vista até morrer, mas que você compara, faz comparações na hora do debate, compara uma ideia, compara outra, compara o resultado de um governo e compara o resultado de outro, e comparar não apenas um aspecto desse governo, mas vários aspectos, entendeu? Então a liberdade de imprensa e o pluralismo de ideias é o que são importantes para possibilitar o acesso a diversos veículos de interpretações, né? De informações e a comparação de interpretações. Vale destacar, ressaltar, porém, as dificuldades enfrentadas por revistas e jornais alternativos para alcançar uma difusão significativa devido à concorrência da grande mídia. Então, os pequenos jornais, os pequenos blogs, os pequenos sites de informação, eles têm dificuldade de concorrer. Por quê? Porque eles não recebem benefícios do governo, eles não têm propaganda do governo para assim, ter uma renda, porque essas rendas do governo, as propagandas do governo vão para as grandes mídias, para as grandes TVs, para os grandes sites. E assim existe entre os divulgadores, da mídia existe essa disparidade. Então é importante o nosso tema de hoje, cotidiano, a mídia e a alienação. Então, a partir dessa aula, quando você agora ler qualquer artigo da internet sobre política, sociedade, economia, quando você assistir qualquer documentário, qualquer filme, qualquer novela, preste atenção na ideologia, na ideia por trás daquilo que está sendo apresentado. E você procure estabelecer se há uma relação entre aquilo e o grupo que está no poder. E preste atenção para ver se as ideias ali são ideias que têm o objetivo de ser ideias únicas, absolutas, ou que aquilo que está sendo divulgado contribui para a análise, para o debate, convida para esse debate pluralista, no sentido de ter várias ideias, e democrático, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Leiam esse texto da página 87 do livro, né?
E até a próxima aula, né, se Deus assim nos permitir. Tchau e até mais.